Eu acredito assim que filmes de comédia romântica, filmes de drama com romance, eles pegam uma fatia muito grande de mercado por terem narrativas simples. Então eu acho que para entendimento assim de entretenimento é um entretenimento que vende, porque a gente vê assim que a maioria da população gosta, por exemplo, de comédia, animação. Aí, quando você quer fazer uma coisa que fuja um pouco disso, ação, né? Que fuja um pouco disso, você coloca lá um romance para poder trazer uma outra fatia de mercado. Por exemplo, são as mulheres. Vocês estavam falando de seriados, né? E ainda se acredita, apesar de não ser desse jeito, ainda se acredita que você puxa o público feminino para o audiovisual se você colocar romance. É, Então, verdade. assim, levando em consideração até eu não sei o termo, vou falar, vocês me corrijam, até por demogeografia, por existirem muito mais mulheres no mundo do que homens, eu acho que eles levam em consideração, vamos colocar romance, vamos colocar mais filmes românticos, mais coisas românticas, para atrair, né, mais público feminino para cinema. Eu vejo pelo menos assim, né, desse modo, porque eles fazem voltado para isso, apesar da gente saber que, né, gênero de filme não condiz com gênero de pessoas. Pessoas É, gostam de gêneros de filmes e ponto. Mas acho que falando de mercado de audiovisual é muito esse propósito de tipo, tem a garota que se apaixona pelo cara, que nem em seriados. Leva tantas temporadas para o casal ficar junto, e aí fica aquele clímax, e vendendo aquela ideia, vendendo aquela ideia, vendendo aquela ideia. Então, eu acho que é um produto. O segmento de romance é um produto, né? E ele chega a funcionar. Não tão eu acho que bem, tem. mas funciona. Eu acho que tem. Você vai falar, Rodrigo? Fala, depois eu falo. Não, eu ia falar só que vieram duas coisas na minha cabeça disso que a Sarah falou. A primeira é que ainda existe também um estereótipo muito forte de homens que fala eu não gosto de romance. E é muito. E o reflexo disso que a Sarah tá falando é o típico rolê, tipo, Dia dos Namorados, né? Aí que é o cara aceitar assistir um romance, uma comédia romântica com a namorada, com a esposa, porque é o momento de ver isso. Mas é o estereótipo que, assim, se a gente tentar analisar na cultura, assim, no sentido mais amplo, assim, ele é ligado à misoginia, ao machismo, etc., de séculos atrás, do negócio da... a mulher não podia estudar, não podia ser nada na vida, então ela vai ler o romancinho ali e fica quieta. Exatamente. E aí isso vai criando um público, porque não quer dizer que é romance, é mal escrito e tal, então cria um público e cria uma fatia da sociedade que se identifica com aquilo, né? São as heroínas, são mulheres tal, e você cria essa... Mas é um resultado do... Mas só que assim, o que funcionava, sei lá, 400 anos atrás, 300 anos atrás, vai mudando aos poucos, né? O problema é que não acompanha, né? Hoje, sei lá, século XXI, as pessoas continuam achando que é a mesma coisa de 1600, tá ligado? Então, é que eu acho essa que o que é a falha, não conseguir evoluir, não conseguir não entender conseguir as evoluir, né? necessidades. Mas, na minha opinião, eu acho que isso é mais do comportamento humano. O comportamento humano, ele passa por uma reciclagem, mas ele não sai daquele ciclo, né, de voltar para o início. Eu vou sair um pouquinho só da pauta, mas para chegar nesse assunto, eu fui assistir A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é uma animação, mas é uma animação de romance, porque tem a princesa, que é donzela e tal. E eu acho que, assim, aos poucos, os estúdios, por exemplo, a Disney, eles estão entendendo, eles já deveriam ter entendido melhor, né? De uma maneira mais ampla, de uma maneira bem mais transparente. Mas eu acho que, pelo menos naquela base superficial, eles compreenderam que não dá mais para você colocar uma princesa sendo resgatada pelo príncipe ou querendo trocar a cauda de sereia por pernas porque ela se apaixonou. E a gente tem isso na animação de 89, da Pequena Sereia. O filme, ele ainda mantém o viés do romance, né, da Ariel com o Eric, mas ele já coloca um empoderamento muito maior na protagonista. Tipo, olha, eu não tô nessa trama aqui toda para virar humana só porque me apaixonei. Eu já tinha esse desejo antes, encontrar o amor da minha vida foi uma consequência.
É uma narrativa mais atualizada? Funciona, funciona, mas podia ter, né, melhorado um pouco mais. Então, acho que o romance ele pega muito mais o público feminino por isso, por ele estar ali sempre presente para um público feminino. Então, assim, hoje é uma coisa que a gente olha assim e fala, é muito forçado, tipo, você se torna uma garota de 12 anos, a sua mãe, em casa, pelo menos foi assim comigo, eu sou a filha mais velha. A minha mãe, ela já começava a se preocupar, ai meu Deus, logo ela tá na fase de namorar. E aí, o que é ofertado para a menina quando ela chega na fase de entender o que é romance? Essas princesas, as donzelas da Disney, os livros de Jane Austen, eles têm algum teor de protagonismo, de uma lição de moral para você se exercer como uma mulher na sociedade? Tem. Mas ele tem muito mais o carregamento do romance, do cara que vai vir te salvar daquela sua condição financeira ou da sua condição de saúde, da sua condição. Você tem uma condição, e aí tem o príncipe encantado, aquele cara lá, né, todo shapeizado lá, sou bombadão, e vai te salvar da situação. Então, assim, o objetivo é sempre o casamento, né? Exato. O objetivo final é o casamento. Não é a conquista. Tipo, olha, você conquistou algo. Parabéns, você fez isso aí, mas você casou. Entendeu? Então, eu acho agora que assim, a maneira que é apresentado para o público feminino é assim, é forçado desde cedo. Então, quando a gente está na adolescência, eu fui adolescente nos anos 2000 ali. No finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Então, assim, quando a gente já se descobria adolescente, quando eu me descobri adolescente, aquilo já estava ofertado na minha frente, que era as donzelas da Disney. Então, eu acho que o romance é meio assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem melhores exemplos do que é o romance na vida dos jovens. Você tem aí vários tipos de narrativas que não impõem somente uma mulher donzela e um cara salvador, né? Você tem abrindo mais portas, né? Para enxergar mais coisas, né? Isso é legal. E mudando mais roteiros. O filme do Mario fez isso. A Peach não é mais a menina que está no outro castelo, né? Rendida pelo Bowser. Então, assim, você está vendo que assim, aos poucos isso já vai mudando. Mas a sociedade ela tem que aceitar essas mudanças. Porque não adianta nada você colocar novas narrativas, novos casais, né? Por exemplo, gente, o filme do Buzz Lightyear, que foi lá bombardeado porque tem um casal de mulheres, né? De 2 mulheres. Então, assim, é uma questão de a gente se reciclar as nossas ideias e se permitir evolução.